O estranho caso em Quixadá. Na noite de 3 de abril de 1976, diversos moradores da cidade de Quixadá, no Ceará, testemunharam um objeto voador não identificado sobrevoando a região. Por volta das 4h30 da manhã, atiradores do grupo Tiro de Guerra 116, que encontravam-se em uma sessão de educação física ao ar livre, observaram o surgimento de um grande objeto voador em forma de disco a poucos metros de altitude, que emitia uma intensa luz e era totalmente silencioso. Os militares pensaram tratar-se de algum aparelho lançado pelo próprio exército para realizar pesquisas na região. Nesse mesmo momento, em um outro ponto, o senhor Luiz Barroso Fernandes preparava-se para ir ao seu sítio, situado a alguns quilômetros da cidade, em sua charrete. Ele se despediu da esposa e seguiu viagem, ainda na escuridão da madrugada. Após percorrer um trecho de poucos quilômetros, Luiz ouviu um zumbido semelhante a um enxame de abelhas. Um objeto voador de aproximadamente 3 metros de diâmetro posicionou-se acima dele. Assustado, Barroso puxou as rédeas e parou para observar o estranho objeto que lentamente descia em sua frente, a cerca de 30 metros de distância. Seu cavalo mostrou-se assustado com a estranha presença e já começava a se afastar, andando para trás, quando repentinamente o OVNI emitiu um facho de luz que os paralisou. Em seguida, abriu-se uma porta do estranho objeto, por onde saíram 2 pequenos seres. Um deles levava consigo um objeto semelhante a uma lanterna, cujo feixe de luz atingiu o rosto de Luiz, deixando-o inconsciente instantaneamente. Ao recobrar os sentidos, Luiz se deu conta de que estava em um local muito distante do qual ele havia parado. Estava trêmulo, com dificuldades para respirar, sentia-se tonto e sua cabeça doía intensamente, além de sentir um ardor em seu rosto e possuir uma estranha vermelhidão no lado esquerdo de seu corpo. Ele mal conseguia realizar os movimentos para que a charrete seguisse o caminho. Algum tempo depois, um vaqueiro passou pela região. Percebendo que havia algo errado com Luiz, ofereceu ajuda e lhe questionou sobre o que havia ocorrido. Luiz pediu que o homem o levasse para casa, onde, ao chegar, contou-lhe de sua estranha experiência. Ainda sentindo-se mal, Luiz pediu que sua esposa o levasse para ser examinado pelo Dr. Antônio Moreira Magalhães, um conceituado médico da cidade. O médico ouviu atentamente o seu relato e, embora não acreditasse em OVNIs, acreditou que algo realmente extraordinário havia acontecido, pois Luiz sempre foi um homem sério e de credibilidade. As informações foram registradas em seu prontuário. Ele foi receitado um calmante, um antialérgico e repouso absoluto. Luiz voltou para casa, mas continuou sentindo-se mal, com dores constantes pelo corpo, uma estranha ardência em seus olhos e persistente vermelhidão no lado esquerdo do corpo. Seu relato rapidamente espalhou-se pela cidade, atraindo diversas pessoas interessadas em ouvir pessoalmente seu testemunho. Logo, a história chegou à capital, Fortaleza, fazendo com que jornais locais e emissoras de rádio divulgassem o ocorrido. Com isso, ufólogos do Centro de Pesquisas Ufológicas de Fortaleza seguiram para a cidade, a fim de averiguar os fatos. Os pesquisadores encontraram Luiz preocupado, um homem que tentava esquivar-se de entrevistas e fotografias, pedindo a todos que esquecessem seu caso. Mesmo visivelmente incomodados com a situação, a família de Barroso atendia a todos os curiosos com educação, até a história esfriar-se e a vida de Luiz voltar ao normal. Pelo menos socialmente, pois a vida de Luiz, após o estranho contato, nunca mais foi a mesma. Nos dias que se seguiram, seus cabelos se tornaram grisalhos. Ele passou a ter lapsos de memória, sentia-se sempre indisposto e frequentemente sua mente ficava aérea. Luiz foi levado novamente ao Dr. Magalhães, que tentou tratá-lo em vão, pois com o passar dos dias, os sintomas apenas se intensificavam. Ele precisou então ser encaminhado à capital,
onde foi atendido pelos médicos José Pelegrino Alves e Glaubo Lobo, com formação em neurologia e psiquiatria. Os novos médicos criticaram o conteúdo registrado em seu prontuário anterior, que afirmava que Luiz havia sido vítima de abdução, pois, para eles, tratava-se de um problema comum. Entretanto, nos dias em que se seguiram, os médicos não conseguiram um diagnóstico claro e preciso e o enviaram de volta para Quixadá, receitando apenas que ele fosse afastado de seu trabalho. Com o agravamento do seu quadro clínico, Luiz foi internado em um hospital psiquiátrico de Fortaleza, onde foi atendido por outros 16 médicos especializados, que igualmente não conseguiram realizar um diagnóstico preciso. O Centro de Pesquisas Ufológicas acompanhou o drama da família e os ufólogos entrevistaram pessoas ligadas ao caso a fim de tentarem providenciar uma hipnose regressiva. Na época, porém, haviam apenas 2 pessoas na região que poderiam realizar tal procedimento. Um padre jesuíta que recusou-se a fazer hipnose em alguém que afirmava ter tido contato com OVNIs, e um dentista que cobrou um alto valor que o centro não pôde financiar. O Dr. Magalhães continuou a acompanhar de perto o quadro de Luiz, testemunhando seu persistente agravamento, que passou a sofrer também com o acúmulo de água no organismo, o surgimento de edemas, uma piora nos lapsos de memória e uma crescente perda na habilidade locomotora. Novas tentativas de esclarecer ou diagnosticar a estranha doença que o acometera foram realizadas, mas permaneceram sem uma conclusão. Eletroencefalograma, exames de urina, glicose, colesterol, entre outras análises clínicas, comprovaram a perfeita saúde de Luiz, com exceção de seu cérebro, que de alguma forma misteriosa fora afetado. Luiz demonstrava uma regressão mental irreversível. Com o tempo, ele passou a agir como uma criança, e ao fim de sua vida, em 1993, ele pronunciava apenas 3 palavras: mamãe, dá e medo. Esta última sendo utilizada sempre que alguém o fotografava com flash, evidenciando algum tipo de trauma a luzes intensas. Luiz Barroso Fernandes faleceu em 1º de abril de 93. Em seu leito de morte, foi constatado com estranheza que, apesar da idade, ele possuía no momento uma pele tão suave como a de um bebê. Além dos efeitos fisiológicos observados em Luiz, houveram ainda outras confirmações diretas e indiretas de seu testemunho. O animal que puxava sua charrete no dia do ocorrido também apresentou-se debilitado, ficando dias sem comer, mas recuperando-se após algum tempo. Conforme uma investigação realizada pelo Centro de Pesquisas Ufológicas, houveram também outras pessoas que testemunharam a presença de um OVNI nos céus de Quixadá, onde a experiência mais significativa fora vivida pela estudante Francisca Rosete da Silva, de 23 anos, e seu irmão, Antônio Leodo da Silva, de 12 anos. No fatídico dia, ambos seguiam para o colégio estadual de Quixadá, quando pouco tempo depois de terem saído de casa, observaram uma luz flutuante muito intensa no meio da mata. Da luz surgiu um raio que atingiu Francisca no rosto, fazendo-a sentir-se mal instantaneamente, obrigando-os a retornar para casa. Antônio ajudou a irmã a retornar, amparando-a pelo braço. A jovem sofreu um desmaio logo que chegou em casa, deixando todos atônitos. Imediatamente, ela foi levada pelo pai, Antônio Fernandes, ao hospital, onde foi atendida por um enfermeiro de plantão, que constatou que Francisca possuía os olhos inchados e diversos hematomas pelo corpo. Segundo o Dr. Laércio de Castro, então diretor do hospital, Francisca apresentava-se muito nervosa e com os olhos inchados, como se tivessem sido afetados por um forte calor. O irmão, Antônio, não apresentava ferimentos físicos, porém demonstrava um trauma psicológico devido à experiência. Outro caso envolveu o radialista José Simval, locutor da rádio Monólitos, que observou um objeto redondo, com luzes multicoloridas à sua volta, flutuando ao lado da pista de aterrissagem do campo de aviação de Quixadá. Já Gonçalo Costa e João Rosa de Almeida observaram um objeto semelhante entre as cidades de Quixadá e Jaburu.